Fala galera, beleza? Bora começar então o capítulo 10. A gente vai falar um pouquinho sobre impactos ambientais dos combustíveis, tá bom? Seja ele fóssil, seja ele não fóssil, tá bom? Seja ele renovável. Só que, tá? A gente vai dar maior ênfase, lógico, àqueles que vêm do combustível fóssil, tá bom, galera? Bom, eu preferi passar logo direto daqui, porque é muito mais conceito do que outras informações, tá bom? Então, bora começar aí. É, Nessa primeira página, galera, ele começa a falar sobre a contextualização da matéria, né? Sobre a contextualização do que se refere a impactos ambientais. Então, nada mais é, galera, impactos ambientais é tudo aquilo que o meio ambiente não consegue suprir, ou seja, evita com que o ambiente ele seja sustentável, ele seja autossustentável, tá bom, galera? Eu vou entrar muito em questões de biologia, em questões de geografia nesse momento, tá bom? Mas não vou aprofundar, tá? Vou ficar mais no meu cantinho, que é relacionado à química dos impactos ambientais, tá? Bom, tá aqui, tem um texto falando sobre o derramamento de petróleo, né, que aconteceu aí em 2018. E se vocês não se recordam, teve também um derramamento de petróleo que teve agora no ano passado, início desse ano, por aí, acho que foi início desse ano mesmo. E que teve um grande problema ambiental aqui, aqui no Brasil, né? Assim como em outros países aqui da região costeira, tá bom? Mas o principal aí afetado foi a gente pelo fato desse petróleo ele ser um petróleo bruto, né, ser de óleo bruto, e esse petróleo ele não ficou na superfície da água, então ele afundou. No momento que ele afunda, galera, aí já fica bem mais complicado fazer uma limpeza, correto? Então, a partir daqui, galera, a gente vai reconhecer, né, os impactos ambientais, né, e os impactos socioeconômicos provocados pelo uso dos combustíveis fósseis, tá? Não quer dizer que a gente tem que parar de utilizar, e sim diminuir, beleza? Se a gente parar nesse momento, galera, a gente não tem recurso suficiente para suprir outro tipo de biocombustível, beleza? Então a gente vai ter que ir se soltando desses combustíveis fósseis aos poucos, tá bom? Então, impactos ambientais específicos, tá? É aqueles causados pelo petróleo bruto. Esse que aconteceu no início do ano, galera. Se recordam? Tá? Que aí a gente nem sabe o que aconteceu lá com aquele navio, né? Que derramou aquele óleo. A gente não sabe nem da onde que vem aquele navio, nem, enfim. Agora, filho feio não tem pai, não é isso? Então, na verdade, né, o perigo do petróleo bruto, né, é porque ele é um petróleo rico em carbono, beleza? Ele é extremamente rico em carbono, tá? Ele é extremamente oleoso e denso, por ele ter alta concentração de carbono, correto? Então, uma substância tóxica descartada como fluido de perfuração, tá? Então, eu posso perfurar uma jazida e, enfim, não ter aquelas rochas porosas, como eu já havia falado para vocês, tá? Dessas rochas porosas que são de grande importância na hora de extração de petróleo. Então, quando não tem essa camada de rochas porosas, esse óleo ele pode mandar para fora, ou seja, contaminar a água, tá? E se ele for denso, ele vai continuar na parte de baixo e vai infectar ali toda aquela área. Se ele for muito leve, ele vai subir e vai ficar aquela mancha lá em cima, beleza? Um perigo também é o descarte de líquidos, né? Durante o refino do óleo, tá? Então tem muitas indústrias que ainda têm o rejeto desse óleo, tá? Então aí fica complicado, galera, de tratar esses óleos, tratar essa água, tá? Então, muitas das empresas agora estão fazendo o máximo de utilização desse óleo para não causar nenhum tipo de resíduo para a atmosfera ou então para a água, tá bom? Então, é sim necessário que faça um retratamento, tá? Obviamente, se eu aquecer esses óleos, ele vai liberar gases e vapores tóxicos para a atmosfera, como CO2, né? E outros tipos de gases poluentes, como o óxido de enxofre, né? O SO2, o trióxido de enxofre, que é o SO3,
né, o óxido de nitrogênio, né, o NO2, o NO, tá bom? E são todos perigosíssimos para o meio ambiente, a gente vai entender por quê, tá? Resíduos sólidos, beleza? Logicamente, galera, um resíduo sólido principal aqui, tá? A gente tem aí os asfaltos, né? A matéria-prima para o asfalto, né? Se a gente pegar asfalto e jogar em um solo, a gente vai dar danificando ele para sempre, beleza? Produtos da queima do combustível do fóssil, né? A gente tem aí, com a queima do fóssil, a gente tem a liberação do monóxido de carbono, a gente tem a liberação de dióxido de carbono, tá? E temos mais? Temos a fuligem, temos os óxidos de enxofre e também temos, né, óxido de nitrogênio, tá? O etileno também é um dos casos, né? Compostos orgânicos voláteis, tá? E o material particulado, tá? Lembrando que todos esses, galera, são liberados na queima do combustível fóssil, tá? Vamos lembrar uma coisa, o monóxido de carbono, o CO, ele é extremamente tóxico, ele reage com as hemoglobinas, formando então um composto estável, que é o carboxhemoglobina, que impede o transporte de oxigênio para as células. Então a pessoa morre de asfixia, o indivíduo vai morrer de asfixia, beleza? Tem baixo teor de oxigênio, ou seja, a pessoa está ingerindo muito monóxido de carbono. Já teve casos no Brasil, né, até mesmo no mundo, das pessoas dentro de casa, né? Dentro de casa não, até mesmo na rua, né? Usam o, o ar-condicionado e o carro ligado e botam o ar-condicionado para circular aquele ar de dentro. Então é liberado naquele gás do ar-condicionado, é liberado uma pouca quantidade de monóxido de carbono. Mas só que você está num ambiente muito pequeno, então a concentração vai ser muito maior. Obviamente, vai acontecer esse processo, tá? Vai impedir o transporte de oxigênio. Temos também a liberação de dióxido de carbono, né, que é o gás carbônico que a gente conhece. É um dos causadores do efeito estufa. Né? Quando em alta concentração, ele provoca a redução do teor de oxigênio. Tá? Então, se eu aumento aí a concentração de dióxido de carbono na atmosfera, eu favoreço o efeito estufa. Lembrando que efeito estufa é um processo natural da Terra, não é um processo antrópico, beleza? Ele só aumenta, né, com o processo antrópico, né, que é o processo humano, tá? Ele só aumenta, mas ele é completamente natural, tá bom? Temos então a fuligem, né? O nome já diz, fuligem é aquela parte grossa, a fumaça que é liberada, né, da baixa combustão. Então a fuligem deriva-se da queima de combustão de combustíveis fósseis em que o teor do oxigênio é muito baixo. Ou seja, se você pega um combustível normal, um exemplo, a gasolina, tá? E ela ainda libera algumas fumaças, né? A fumaça ela pode ser mais escura, ela pode ser mais clara, né? Isso quer dizer que naquela fumaça tem ainda partículas de carbono que ainda não foram, não entraram em combustão. Ou seja, tem resíduo na atmosfera. Então, essa concentração de fuligem pode danificar, sim, o meio ambiente. Óxidos de enxofre. Tá? Quando você tira o petróleo lá da terra, né, ele vai ter ali presença de vários tipos de elementos misturados, né, vários tipos de substância misturada. E o principal dela é o enxofre, beleza? Então, esses gases eles sofrem oxidação na atmosfera que reage com a água produzindo chuvas ácidas, beleza? Então, como que isso daqui vai acontecer? Os óxidos de enxofre que estão ali diluídos, né, no hidrocarboneto, né, diluído no petróleo, tá? Vai acontecer da seguinte forma, olha só. Então, galera, repara, a gente sabe que então o petróleo, né, ele tem presença aí de uma certa concentração de enxofre, tá bom? Então a gente sabe que enxofre, né, vou botar ele aqui, ó, enxofre, bonitinho, tá? Ele vai estar diluído no petróleo, beleza? Mas sendo que esse enxofre, depois que ele passa pelo motor, sofre o processo de combustão, galera, então é formado o SO2, beleza?
Então, é formado o carinha que se chama dióxido de enxofre. Opa. Enxofre. Beleza, galera? Então é formado esse carinha aqui, o dióxido de enxofre. Nesse momento que é gerado o dióxido de enxofre, galera, esse dióxido de enxofre já está na forma gasosa, tá? Ele já está no meio ambiente. Então, se ele já está no meio ambiente, vamos desenhar aqui a traseira de um carro, tá? Vamos lá. E aqui, ó, na queima aqui, então vai liberar o dióxido de enxofre, beleza? Esse dióxido de enxofre, galera, ele vai subir para a atmosfera, tá? Na atmosfera a gente tem presença aí de nuvens, beleza? Essas nuvenzinhas, essas nuvens elas têm gotículas de água, beleza? Ela tem gotículas de água. Essa gotícula de água, olha só o que, repara só o que acontece. Se eu pego o SO2, misturo com água, olha só o que vai gerar. H2SO2 com mais um, 3. Opa, gerou um indivíduo que a gente conhece já, que a gente viu lá em Química 1. Beleza? Química 1 não, em Química 2, né? A gente sabe que esse indivíduo aqui se chama ácido sulfúrico. É um ácido extremamente forte, tá bom? Então tomem cuidado com isso daqui, tá bom, galera? Então é gerado esse indivíduo. Assim como, galera, eles podem reagir também para gerar um indivíduo. Espera aí, deixa eu só subir essa tela aqui. Também, galera, nessa queima de petróleo, também tem a liberação de SO3, tá bom? Repara que se esse SO3, quando reage com água, tá? Olha só o que vai gerar. H2SO4. Opa, H2SO4. Galera, deixa eu só corrigir isso daqui, tá? Tio Pedro errou aqui, ó, na nomenclatura, tá? Isso, pode dar uma chamada de atenção aqui, porque tio Pedro parece que faltou essa aula. Tô brincando, tá? Vamos lá. 2 vezes 3, 6, menos 2 vai dar 4. Se ele é 4, galera, ele chegou aqui em oso, então fica ácido sulfuroso. Beleza? Ácido sulfuroso. Tá, tio Pedro? Não erra da próxima vez, tá? E aqui eu tenho outro ácido, tá? Já que a reação entre o CO3 e a água, que também é liberado daqui, ó, vai gerar então o ácido, o ácido sulfúrico, beleza? Sulfúrico, tá? Esse é mais forte do que esse. Ah, Pedro, como é que você sabe que é mais forte do que esse daqui? Olha só, repara aqui para eu saber a força desse ácido. 3 menos 2 vai dar 1. Se o valor deu 1, é sinal que ele é um ácido moderado. Beleza? Agora, repare que são 4 menos 2 e aqui vai dar 2. Então, aqui eu posso considerar como um ácido forte. Então, quando ele der 0, o ácido é fraco. Então, acima de 2, galera, de 2 para cima, é chamado de ácidos fortes, tá bom? Então, repara, é um ácido moderado, é um ácido forte, tá? Então, só para vocês terem noção de que durante a queima, né, durante a combustão do enxofre, tem a liberação desses dois óxidos, tá? O dióxido de enxofre e o trióxido de enxofre. Temos também na queima, né, na combustão desse combustível fóssil, temos aí a liberação de gases de nitrogênio. Então, vamos lá. Vamos voltar na mesma ideia, tá? Então, vou deixar esse meu desenho maravilhoso, né, do carrinho aqui, que esse carrinho aqui está muito bonitinho, tá? Mas vamos apagar esses daqui.
tá? Já que dentro de uma reação, né, dentro de uma combustão, a gente libera nitrogênio também, olha só o que vai acontecer. Então eu tenho nitrogênio que faz a combustão com o oxigênio e que vai gerar o quê? O NO2, beleza? Show? Então, olha só, se eu pegar o óxido de nitrogênio, beleza? E reagir com água, já que ele vai subir para a atmosfera, não é isso? Ele vai reagir com água. Olha só o que vai gerar. H2NO3. Opa, formou um indivíduo aqui bem interessante. Provavelmente ele é um ácido, tá bom, galera? Ele é um ácido. Então, se ele, na verdade, é um ácido, galera, a gente tem que dar o nome dele, tá? Assim como a gente tem a liberação de, cadê? Aí, galera, a gente tem a liberação também de outros gases, né? Bem interessante, tá bom? Temos aí, então, no geral, a gente tem a liberação aí do HNO2 e o HNO3, tá? Então, tá aqui bonitinho. Temos o etileno, né? O etileno, né, assim como os óxidos de nitrogênio e outros de hidrocarboneto, o etileno é precursor do ozônio na troposfera, tá bom? Então, ó, só para vocês terem noção. Então, galera, só para vocês terem noção, que é o seguinte, tá? Acabei dando um erro aqui no vídeo e a gente volta para cá, tá? Bom, impactos ambientais, né? Eles podem ser causados por derivados de petróleo, tá? Então a gente tem aí as gasolinas, né? A gente tem a combustão da gasolina e que emite o dióxido de carbono, o monóxido de carbono e o carbono fuligem, tá bom? Temos o querosene, né? Que é um dos principais aí, né? Que a gente viu e que faz o uso aí das aeronaves, né? Ela reduz a qualidade do ar, né? Então tem grande quantidade de óxidos de carbono, né? Hidrocarbonetos não queimados também e produtos, né? Resultantes da combustão. O óleo diesel, que é utilizado aí em geradores de shopping, né? É utilizado também em motores de grande explosão, como caminhões, tá? Tem grande concentração de óxido de nitrogênio, de enxofre, carbono, né? Nessa combustão aí toda. E lembrando que esses óleos diesels, né? A gente consegue ver as partículas mais densas dessa queima, né? Porque vem aquela parte mais escura, mais acinzentada, né? E causa grande dano para o meio ambiente, tá? Existem também usinas termoelétricas que utiliza, tá bom? Mas são poucas elas, tá? Impactos ambientais causados pelo carvão, tá? Lembrando, Brasil tem pouca usina termoelétrica, né, que utiliza carvão, mas existe aí, no caso, para fazer tijolo, né, utiliza bastante carvão. Impactos ambientais causados pelo UGNV, né, que é o gás natural, né? Não tão nocivo quanto os demais, né, mas ele libera sim uma certa quantidade de gases poluentes, tá? Não tanto comparado com a gasolina, o óleo diesel, o querosene, né, o carvão, mas é muito pouco, tá? Lembrando que o gás natural ele é o hidrocarboneto na forma gasosa. Então, se eu aqueço o petróleo, ele vai liberar gases e esses gases vão ser o GNV. A ideia, galera, agora do desenvolvimento sustentável, ela é muito ampla, tá? Muito ainda se discute sobre a ideia de desenvolvimento sustentável, tá? Mas eu posso classificar o desenvolvimento sustentável como sendo recursos renováveis, tá bom? Eu posso considerar, então, o desenvolvimento sustentável como a utilização de recursos renováveis, a fim de não prejudicar o meio ambiente. Até aí de boa. Mas o que a gente aprendeu até agora são os combustíveis fósseis, ou seja, que são classificados como não renováveis, tá bom? Antes da gente começar a falar sobre o desenvolvimento sustentável, quero que vocês entendam o que é o desenvolvimento sustentável, tá? Segundo a ideia
do pai de todos aqui, do pai da sabedoria, né, o nosso querido Google, tá? É a ideia de que o desenvolvimento sustentável é o desenvolvimento capaz de suprir as necessidades da geração atual sem comprometer a capacidade de atender às necessidades das futuras gerações. Pedro, não entendi. Me explica? Beleza. Olha só. Em curtas palavras, é o que você faz hoje para garantir o amanhã. Ou seja, é você guardar a comida de hoje para que amanhã você também possa comer. Entendeu? Em grossas palavras. Mas a ideia é o seguinte: essa imagem aqui ela é muito interessante porque mostra a ideia do desenvolvimento sustentável. Tá? Lembrando, para eu ter desenvolvimento sustentável, eu tenho que ter três pilares: social, ecológico, econômico. Beleza? Socioeconômico. Tá? Olha só, a ideia que a gente tem de desenvolvimento, né, é a gente crescer, tá? Crescer economicamente, vamos botar assim em palavras mais curtas, tá bom? Então, o interessante hoje é a gente crescer economicamente. Quer dizer, hoje não, até uns 10 anos atrás, mais ou menos, era crescer economicamente. Mas a gente está verificando que a Terra está mudando, a Terra está aquecendo. Então, a gente tem que ter um olhar ecológico para a natureza. A gente tem que ter um olhar de pai ou de mãe para a natureza. Então a gente tem que proteger, tá? Então, além do crescimento econômico, eu tenho que dar ênfase ao meu crescimento ecológico, tá? Ou seja, eu tenho que conseguir proteger a minha natureza. Beleza. Vamos lá agora entender esse gráfico. Se, na verdade, eu mantenho o meu social, né, as pessoas da região X, daquela mesma forma, tá? E eu mantenho aí um desenvolvimento ecológico, né? Eu protejo aquela natureza, aquele meio ambiente daquele local, né? Eu posso considerar suportável. Olha só, galera, eu posso considerar suportável. Não quer dizer que eu vou ganhar dinheiro com isso. Na verdade, eu só estou suprindo, estou suportando, tá? Até onde eu não sei. Só estou suportando, tá? Agora, galera, quando eu olho para o ecológico e o econômico, ele vai ser muito viável. Ele vai ser maravilhoso, galera. Incrível, vai ser maravilhoso o meu crescimento ecológico e econômico. Mas isso quer dizer que eu vou ter um crescimento social, eu vou ter um desenvolvimento social, nem sempre, porque as pessoas mais ricas elas vão ter acesso, né, a trilhões de recursos, tá? Assim como na produção de alimentos também. Então, minha economia vai ser maravilhosa, porque eu estou olhando para o meu lado ecológico também, favorecendo o desenvolvimento sustentável. Então, favorecendo o desenvolvimento ecológico, tá? Vai ser super viável, tá? Mas o padrão que a gente tinha até então é só o padrão social econômico, tá? Então ele coloca como equitativo, tá? Ou seja, eu não estou nem aí para a natureza, tá? O que importa é a minha sociedade e a minha economia. Se eles estão andando corretamente, eles estão se desenvolvendo, pouco estou me lixando para o ecológico, pouco estou me lixando para a natureza. E se eu não faço isso, vamos lá, aumento de CO2 na atmosfera, tá? Aquecimento da Terra, tá? Vamos lá, gases do efeito estufa concentrando com maior quantidade, né? Temos animais em extinção, temos rios secando, temos mais o que? Temos o mar aumentando, porque tem degelo, né? Então, galera, pensa. Se eu penso logo no meu social e econômico, a coisa vai dar ruim mais tarde, beleza? Então, a ideia do desenvolvimento sustentável é unir esses três pilares, aonde você tem a sustentabilidade. Além de eu desejar o desenvolvimento social, eu tenho que desejar o meu desenvolvimento ecológico primeiramente e depois, com isso, eu tenho aí o desenvolvimento econômico, tá bom? Isso sem influenciar em questões de desigualdade, tá? Aí vem
A partir desse momento, a ONU mandou, né, criou, na verdade, os 17 Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável. Tá? Então, o desenvolvimento sustentável, primeiramente, ele tem que erradicar a pobreza, acabar com a fome, a vida saudável, tá? Tem que ter, né, a vida saudável, educação de qualidade, igualdade de gênero, tá? Ou seja, homem e mulher recebendo o mesmo salário, tendo os mesmos direitos, beleza? Sem um ter mais vantagem do que o outro, beleza? A água e o saneamento, beleza? Aí vem questão de todas as pessoas terem saneamento básico, né? A todas as regiões do país, né? Do mundo, na verdade, terem saneamento básico e ter acesso à água limpa e pura, beleza? Temos aí energias renováveis, então eu tenho o pobre, na verdade, uma pessoa desprovida, no caso de renda, tá? Tem acesso a energias renováveis para que ele possa economizar numa conta de luz, enfim, trilhões de acesso, tá? Trabalho digno e crescimento econômico, né? Carteira assinada, ter um plano de saúde, enfim, ter acesso, tá? A pessoa ser sociável, tá? Então, tô entrando aí em campos de sociedade, tá bom? Inovações em infraestrutura, reduzir as desigualdades, tá? Seja ela de qual for, tá? Desigualdade de gênero, é, desigualdade de gênero, desigualdade financeira, desigualdade econômica, né? Desigualdade social, enfim, todos os tipos de desigualdade, tá bom? Cidades e comunidades sustentáveis, ou seja, montar, né, métodos de cidade mais sustentável, onde tem a presença aí de tetos, né, de, de telhados, né, sustentáveis, ou até mesmo de construções mais sustentáveis, tá? Lembrando, sustentabilidade é o conceito do você guarda hoje para ter amanhã, beleza? Seguindo todos esses objetivos. Produção e consumo sustentável, combater as alterações climáticas, oceanos, mares, recursos marinhos, ecossistemas terrestres e biodiversidade, paz e justiça e parcerias para o desenvolvimento. Então, temos aqui vários, né? Então, são 17 objetivos, tá bom? Vamos continuar aí. Peraí. Temos aí então, aqui está de forma mais objetiva, tá bom? Caso vocês queiram dar uma lida, vocês podem ler aqui, mas os 17 são aquele, tá? A ideia agora do aquecimento global, tá? Ela pode ser considerada, na verdade, um efeito natural ou um efeito antrópico. Antrópico causado pelo homem, natural, obviamente, de forma que a natureza permite, tá bom? Então, o aquecimento global, ele é extremamente natural, porém, o ser humano, tá? Ele consegue aumentar, tá? Esse padrão do aquecimento global, o que favorece, obviamente, os gases do efeito estufa, a concentração de gases do efeito estufa na atmosfera, né? Fazendo com que a Terra superaqueça. Tá? Uma ação para minimizar esse impacto ambiental, né, que é a utilização de conversores catalíticos. Tá? Todos os carros, né, hoje em dia, né, já vem com esse conversor no carro, tá bom? Lá na saída do gás, saída do gás não, saída da combustão do gás, né, do combustível. Então, dentro dessa queima, né, da gasolina, vamos botar o exemplo, ele vai ter a liberação de hidrocarbonetos, né, vai ter a liberação de CO2, de monóxido de carbono, dióxido de carbono, oxigênio, tá? Então, essa liberação ele passa por uma rede, tá? Essa rede vai começar, entre aspas, a travar, a barrar esses compostos nocivos e só vai liberar compostos em pouca quantidade para a atmosfera. Então, reduz essa concentração de gases poluentes na atmosfera. Tá? Não quer dizer que para, não, ele reduz, beleza? Eu não me recordo o nome desse aparelhinho, mas fica lá no finalzinho, você tem o carro, aí lá no finalzinho do carro, na metade do carro mais ou menos, tem
esse coisinha aqui. Deixa eu ver se ele fala aqui em cima o nome. Não, né? Ele só fala que é conversor catalítico. Mas enfim, tem um nomezinho que fica lá embaixo. Tá? Combustíveis renováveis, né? A gente tem a ideia aí do álcool, né? O etanol. Eles são muito interessantes, pois a emissão de CO2 são compensadas pelo sequestro do CO2 ocorrido durante a fotossíntese, né, da cana-de-açúcar. Então isso seria muito interessante. Então aí só dá só um pouquinho sobre a combustão, os combustíveis renováveis. Só fala só um pouquinho e dá o principal, que é o álcool, tá? Lembrando que o álcool ele é muito importante para a gente, tá bom? A gente aqui no Brasil, a gente é pioneiro, tá? Nesse combustível, tá bom? Galera, nossa aula foi até aqui, espero que vocês tenham gostado. Próxima aula já falo sobre as atividades, tá bom? E até a próxima, galera. Tchau, tchau.